12. Hoje nós vamos do 12 ao 17 e vamos trabalhar com esse tema: quais as consequências após a disciplina de Deus? Como é que nós reagiremos quando nós somos disciplinados por Deus? Quando Deus nos corrige com a sua mão poderosa e bondosa. Mas só para a gente pegar o contexto, nós vamos do 4, eu vou ler os pares, do 4 até o 17, tá? Só para a gente pegar o contexto, para a gente lembrar algumas coisas. Eu vou trazer algumas coisas à guisa de introdução, em seguida a gente dá continuidade a esse texto riquíssimo. Hebreus 12, vamos ler do 4, tá? Do 4, versículo 4, tá, Diego? Do 4 até o 17. Eu vou ler os pares e gostaria que os amados lessem os ímpares. A palavra de Deus diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, não para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Amém. Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. E louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite estarmos na tua casa, casa de oração, para aprendermos mais da tua palavra, juntamente com os nossos irmãos. Que o Senhor possa me iluminar nesse momento, ó Deus, para falar conforme a tua vontade e o teu querer. E que a tua igreja e os nossos amados visitantes estejam, ó Deus, com os corações quebrantados e contritos para receber o que vem do Senhor, o que vem do céu. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, quais as consequências após a disciplina de Deus? Como nós reagiremos? Uma coisa nós temos que lembrar: todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. E todo filho será disciplinado, porque toda disciplina é um ato, é uma forma de amor. Deus, ele nos corrige, ele nos disciplina porque ele nos ama. E às vezes a disciplina ela pode trazer o sofrimento. O sofrimento ele é natural do ser humano. Acontecerá na vida do ser humano calamidade,
aparecerá doenças, desemprego. Às vezes o sofrimento, ou quase sempre, eles não escolhem até quem ele vai chegar, esse sofrimento. Ele vai chegar a todos. O sofrimento ele vai atingir a todos, sem discriminação. Ele chega para o crente e o não crente. Isso também é a disciplina do Pai que ama. A disciplina, a correção de Deus. Deus ele só disciplina os seus filhos. Por quê? Porque Ele quer corrigir. Corrigir para que nós possamos sermos santificados dia após dia. O propósito de Deus é esse. Ele quer nos aperfeiçoar. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Não que nós somos perfeitos, tá? Perfeitos só quando nós chegarmos na casa do Pai. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. É o que nós chamamos nós estamos sendo maturados, preparados. Deus está nos corrigindo. E desde a queda do homem, que o sofrimento entrou no mundo. Quando o nosso primeiro pai pecou, que o apóstolo São Paulo chama de Adão. Quando ele peca, o primeiro pecado, quando o pecado original, quando o pecado entra no mundo, Deus diz para aquele homem: maldita é a terra por tua causa. E o sofrimento chega, as calamidades chegam. O crente ele vai sofrer também perdas, ele vai sentir dor, ele vai ficar doente, ele vai ser injustiçado, ele vai ser perseguido, ele vai ser assediado, acontecerá contratempos na vida do cristão. Nós temos que ter todo esse cuidado. Às vezes nós olhamos para fora e às vezes nós não vemos a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. O salmista, é interessante, no Salmo 73, ele tem esse sentimento que a grama só era verde no vizinho, nos incrédulos. Ele tinha mantido o seu coração limpo, as suas mãos limpas, e ele todo dia era afligido. Todo dia. Às vezes, essa percepção que nós estamos tendo. Por que está acontecendo isso? Nós não entendemos por que acontecem algumas coisas, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus está nos ajustando para algo maior, para algo melhor. Isso é um aperfeiçoamento. Eu lembro muito bem do livro de Jó, sempre me lembro dele. Jó era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. E aconteceu tudo com ele, perdeu sua família, perdeu sua saúde e perdeu todos os seus bens. Mas no final Deus restituiu a sua vida. E ele olhou para Deus e disse: hoje eu sei que o meu Redentor vive. E é isso que nós temos que nos pegar. Às vezes os crentes não vão entender a questão do sofrimento, que é para o aperfeiçoamento. E muitos estão olhando para o ter, o receber. Muitos crentes, muitas igrejas neopentecostais causam uma confusão na cabeça de muitos crentes por causa da famigerada teologia da prosperidade. É uma troca, é uma barganha. Você tem que fazer algo, um sacrifício, você tem que oferecer mais do que você tem, os seus bens, para que você possa ter algo em troca. E Deus nunca nos prometeu isso, não. Ele disse que no mundo teríamos aflições, dificuldades. Se você trocar algo, se você fizer um sacrifício a mais do que os seus bens, você entregar mais do que você tem, você será abençoado, rico, feliz e bonito. Já pensou? Essa é a famigerada teologia da prosperidade. E eu me lembro de uma frase, quando eu me converti numa igreja batista em Simões, mas no final de semana eu fui para uma igreja, um amigo me chamou, eu fui para uma igreja neopentecostal, e um pastor pregando lá, né, e eu novinho na fé, e ele dizia: determine, porque você é cabeça, você não é cauda. Quem já ouviu essa frase aí, né? Você é cabeça, você não é cauda. Eu disse, eu não entendi nada, novo na fé, né? Querem mandar em Deus, não funciona assim.
Não funciona. Por isso que a palavra de Deus, Deus hoje fala através da sua palavra. Deus cura, claro que Ele cura. Ele cura como Ele curou no passado, mas Ele cura na hora que Ele quer, quando Ele quiser. Esse é o problema de você não estar alicerçado na palavra de Deus. Você vive pelo emocionalismo, por visões, por sonhos, por fantasias. E esse veneno de Satanás entrou dentro das igrejas brasileiras. E é um perigo mortal, fatal para os crentes. Muitos abandonam as igrejas hoje por causa desse veneno de Satanás. Porque eles prometem o que eles não podem dar. Eles prometem o que as pessoas não podem receber. Eles têm um tripé que é saúde, dinheiro e família. É muito fácil. Se eu perguntar aqui o tripé, quem não tem algum problema nessas três coisas aqui? Olha como é fácil enrolar o povo. É muito fácil, né? Todo mundo tem alguém doente na família, ou está passando por um problema de saúde, ou tem algum problema financeiro. Então eles trabalham nesse tripé. Aí as pessoas que estão lá, que são clientes, não recebem o que eles estão falando, e eles, o que acontece? Abandonam a fé. Por quê? Porque nunca criou raiz. A palavra nunca foi verdadeira. Aquela semeadura onde Jesus saiu a semear, nunca foi um coração que recebeu a boa semente. O ensinamento da Bíblia nos diz que Deus pode nos abençoar sim, nos dar saúde sim, nos dar longevidade sim, nos dar uma vida tranquila sim. Mas se nós olharmos direito para a história do povo de Deus na igreja, sofrimento, perseguição, tribulação. A diferença aqui não é que o crente vai sofrer mais do que o não crente, não é isso. A diferença é como nós reagimos. Era aqui que eu queria chegar. Quando chega a disciplina, quando chega o sofrimento, como é que nós nos comportamos diante de Deus? Qual a nossa reação diante de Deus quando o sofrimento, o abatimento chega aos nossos corações, ou às vezes a correção de Deus para nos moldar? Ele está nos moldando, tira aqui e coloca ali. O oleiro faz o que ele quer com o vaso. Nós temos que lembrar que ele é o oleiro. O que é que como nós reagimos quando tudo parece perdido? Muitos estão procurando atalhos, meus irmãos. Crentes procurando atalhos, caminhos errados, caminhos errantes, caminhos que não são justos diante de Deus, caminhos que não são verdadeiros e não são honestos diante de Deus. Existem crentes que saem da igreja e procuram a bebida. A gente conhece aqui, já aconteceu aqui. Outros vão para a droga, outros se refugiam nos seus ídolos, segundo o seu coração. Outros procuram, em vez de procurar Deus, procuram homens. Aí acabam de se perder. É isso que está acontecendo. Só que Deus, Ele nos guarda. Como nós reagimos? Como é que nós reagimos? A carta aos Hebreus mostra aqui, do verso 4, onde a gente leu como contexto, como era que esses homens reagiram aqui. Esses homens estavam com os bens sendo tomados, os bens espoliados. Passando por perseguição, por causa de Cristo. Longe de acontecer isso hoje no Brasil ainda. Mas o que a gente vê é que está se levantando uma perseguição contra a igreja evangélica, contra a igreja verdadeira. Esses homens aqui eram hebreus que tinham deixado os velhos rudimentos do judaísmo, tinham crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e havia uma perseguição para que eles pudessem voltar ao judaísmo, e eles resistiram, não voltaram. Havia todo tipo de inimizade, hostilidade e ameaça contra o povo de Deus nessa época. Alguns tinham perdido os seus bens, outros os seus empregos. Seus bens eram tomados, espoliados. E quando a gente vai para o capítulo 11, os heróis da fé, alguns foram mortos, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. A história
da vida cristã, a história e a arqueologia mostra que os judeus cristãos sofreram no primeiro século. A vida deles não foi fácil, e a nossa vida aqui também não é fácil, mas nós já temos todas as garantias em Cristo Jesus. O problema é, muitos estão procurando atalhos. Esse escritor escreve essa carta para ajudá-los, para encorajá-los, para eles não retroceder, não voltarem atrás, para eles permanecerem firmes. Por isso essa é a carta da perseverança dos santos, aquele que persevera até a morte. Lembrando que no capítulo 12 aqui, o autor fala da vida cristã como se fosse uma maratona. Nós saímos, é uma corrida, saímos, estamos correndo, só que temos que chegar. Por isso a perseverança dos santos. Aquele que persevera, continua, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Essa é uma carta da perseverança para dizer, lá no final vai valer a pena. Lá no final vai valer a pena. Quando a gente lê o contexto do verso 4, é justamente Deus disciplinando os filhos. É a correção do pai bondoso, dizendo, você não vai fazer o que você quer, porque se você fizer o que você quer, você vai se desviar de mim, por isso eu vou corrigir você. Eu vou trazer você para o meu prumo, para lhe alinhar, para você andar conforme a minha vontade e o meu querer. Ele faz uma comparação do 4 ao 11, como eram os pais terrenos, e antigamente, hoje está tudo mudado, né? Os pais terrenos, quando olhavam para a gente ficava com medo já. Respeito, era o respeito total. É essa comparação aqui que o autor faz. Os pais de vocês terrenos disciplinam vocês, quanto mais o Pai Celeste que ama vocês. Então toda disciplina do Pai é um ato, é uma forma de amor. Ele nos disciplina, e aqui a correção é justamente isso. São açoites amorosos para nos trazer para o prumo, para nos ajudar, para que nós possamos vencer nessa vida aqui na terra. Deus nos disciplina com um objetivo, de nos fortalecer, de não nos destruir, não. É uma preparação, nós estamos sendo preparados, nós estamos fazendo a prova, para sermos aprovados. É isso. Qual o alvo de Deus com tudo isso? Qual o alvo de Deus com a sua disciplina? O alvo dele é nos aperfeiçoar. O alvo dele é nos fazer mais semelhante ao seu Filho. Dia a dia nós prosseguimos para o alvo, andando. O sofrimento, a disciplina de Deus é a escola de Deus aqui na terra, para que nós possamos ser santos como Ele é santo. Ele nos traz para que nós possamos ser pacientes com os nossos irmãos. Ele nos ensina a viver em santidade e a almejar as coisas celestiais, não as coisas materiais. É isso que Deus está fazendo, a sermos dependentes dEle, depender dEle, somente dEle, não abandoná-lo, olhar para Ele, totalmente para Ele, não para as circunstâncias ou as coisas passageiras aqui desse mundo, não. Por isso, do verso 12 até o 17, ele vai dar 5 atitudes para aqueles cristãos que estão sendo disciplinados, corrigidos ou passando por sofrimento. Ele vai nos dar 5 orientações. O autor dá uma explicação que o crente, ele não pode sofrer sozinho, meu irmão. A gente não... É isso que ele diz. Verso 13, ele diz, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas que seja curado. É isso que Deus quer. O que o autor estava dizendo aqui é que no meio da igreja havia pessoas mancas, havia pessoas com dificuldades de andar, com dificuldades de caminhar, e essas pessoas deveriam ser levantadas, um levantando o outro, Por isso, levante as mãos. Nós temos que ajudar os nossos irmãos. A figura aqui ainda é de uma maratona, de uma corrida. E aqueles que estão machucados no meio da igreja, ou que ficam machucados, não podem ficar para trás. Nós temos que levantá-los, caminhar com eles.
juntos. O papel aqui é coletivo. Eu não sou uma ilha para viver isolado. Você não é uma ilha para viver isolado. Igreja é uma comunidade de fé que anda junta. É isso. É isso. O autor chama a igreja toda a igreja, para ajudar aqueles que estão desanimados. Por isso, levante as mãos dos cansados. É isso que ele está dizendo. Aquele que está sobrecarregado, ajude o teu irmão que está passando por problemas. Essa dificuldade que nós estamos passando hoje em dia não só se resolve no gabinete pastoral, não. As nossas dificuldades são resolvidas no meio da Assembleia dos Santos, no meio da congregação dos santos, no meio do povo de Deus, nos fortalecendo, levantando as mãos dos cansados uns dos outros. É assim que funciona a igreja de Cristo. Irmãos caminhando juntos em amor, em comunhão, em harmonia, em fraternidade, abraçando. Quando foi que você abraçou a última vez o seu irmão? Orando com ele, chorando junto e se alegrando com ele. Meu irmão, nunca saia do meio do povo de Deus. É aqui que juntos nós ganhamos forças para prosseguir, caminhar. A brasa não pode ficar fora do braseiro, senão vai apagar. O galho fora da árvore vai murchar, secar e morrer. Essa é a prática da perseverança espiritual, juntos, na companhia dos irmãos, no convívio com os irmãos, dia a dia. Quando você lê o texto do capítulo 10 até o capítulo 12, ele está falando de quê? Da coletividade da igreja. Volte um pouquinho aí, Diego, coloque aí Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Se você tiver com sua Bíblia aberta, Hebreus 10, 22. Olha o que é que ele diz. Tudo isso é coletivamente, ó. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22, está aqui, ó. Aproximemo-nos. É eu só que tenho que me aproximar? Coletivamente. A igreja se aproxima de Deus coletivamente, juntos. Versículo 23 agora, Diego, 10, 23, ó. Guardemos coletivamente, firme a confissão da esperança. Coletivamente, não é individualmente. A igreja caminha junto, a igreja anda junto, a igreja guarda firme a sua confissão de esperança juntos. Versículo 24 agora, Diego, 24. Cuidemos coletivamente uns dos outros, também de nos animar, uns aos outros no amor. A igreja, ela não é uma ilha para viver isolada. Nós somos um corpo que cada membro está ligado uns com os outros. É isso. Nós temos que entender isso. Bote agora, Diego, o versículo 25 para a gente ver coletivamente, ó. Não deixemos de congregar coletivamente. Tudo isso que nós façamos, que nós venhamos a fazer na igreja e façamos, nós temos que fazer o quê? Juntos. A igreja é um corpo. Eu não posso caminhar sozinho. O meu irmão que está do teu lado aí, ele está precisando de você. Por isso, um caminha juntamente com o outro, coletivamente. Quando você pega desse texto, do 10 até o 20, há uma subdivisão que o autor vem tratando. Ele vem falando de perseverança, obediência. No capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. E quando chega aqui, ele vai falar da coragem de perseverar, não desistir. Como é que nós fazemos isso? Ele vem falando isso, mudança de coração, comunhão plena com Deus e com os irmãos. Nós vimos aqui, conhecimento profundo do Senhor. Nós temos que nos aprofundar. No domingo à noite, 120 pessoas. Domingo, na quarta-feira de doutrina, 30 pessoas.
Aí às vezes não sabe por que a fé está enfraquecendo. Não tem doutrina, não tem comunhão. Vai chegar, vai, todo espedaçado, mas chega. Não vem participar. Permanência na presença de Deus junto com os irmãos. Esse é o caminho para eu e você, para nós seguirmos. Nós estamos prontos para prosseguirmos em comunidade, caminhar juntos uns com os outros. Meus irmãos, há momentos que a corrida parece que está difícil, né? Difícil no dia a dia. Às vezes nós estamos cansados, sobrecarregados. Quando ele diz aqui, no verso 12, no verso 12, vamos voltar, capítulo 12, verso 12. Quando ele diz, por isso levante as mãos. É porque às vezes, quando ele diz isso é porque muitos estão desanimados dentro da igreja. E nós temos que levantar as mãos uns dos outros, para que nós possamos andar, caminhar de mãos dadas. Aí ele diz, e os joelhos vacilantes, aqui tem a ver com o desespero, os joelhos trôpegos, desanimados, joelhos vacilantes, o desânimo chega. Por isso nós temos que caminhar junto, porque um fortalece o outro, é coletivamente, a igreja é coletiva. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que prosseguir para o alvo, caminhando, apesar das dificuldades. As dificuldades nunca são para nos derrotar, não, meus irmãos, não, mas é para fazer homens e mulheres maduros, conforme Deus quer. Deus está nos preparando, é isso que nós temos que lembrar. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Eu coloquei aqui no meio uma exortação, no capítulo, do versículo 15, que a igreja tem que ter o maior cuidado com isso. Versículo 15, venha para o versículo 15, daqui a pouco a gente volta para o versículo 12. Eu creio que hoje a gente vai ficar no 12 e no 13. Se a gente caminhar esses dois já está bom demais. Mas preste atenção nessa exortação que o autor nos dá no verso 15, tá? Isso aqui é para a igreja, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Cuide, verso 15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ninguém pode ficar afastado da graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A exortação está aqui, na continuidade, tá? Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, por meio delas muitos sejam contaminados. Esse é o cuidado que nós temos que ter aqui. Nós temos que ter cuidado com as raízes de amargura que surgem dentro da igreja, porque ela pode contaminar a igreja. Olha o que o autor diz, essa é a exortação do autor. Muitos podem ser contaminados com a raiz de amargura, pessoas que não conseguem perdoar. A raiz de amargura produz uma erva daninha, uma erva venenosa dentro da igreja de Cristo. Pessoas amargas, elas só não se prejudicam a si mesmo, mas elas prejudicam outras pessoas. Elas podem contaminar outras pessoas, é isso que o autor está dizendo aqui, E que nenhuma raiz de amargura brotando dentro da igreja cause perturbação, por meio dela muitos sejam contaminados. Um perigo da raiz de amargura contaminar a igreja de Deus. Outras pessoas com problemas são forçadas a tomar partido por outras pessoas. E pessoas trazem algumas pessoas para semear discórdia no meio do povo de Deus. É a erva daninha, semeando discórdia, semeando contenda entre os irmãos, para prejudicar o povo, o corpo de Cristo. Essa responsabilidade aqui de nós cuidarmos, quando ele diz cuidem, para que ninguém fique afastado. A responsabilidade é nossa de trazer o povo para o meio do arraial de Deus. Aqueles que não estão congregando, a responsabilidade é de toda a igreja.
é colocada sobre a igreja, não somente no pastor, nos diáconos ou nos líderes, não. Toda a igreja. Essa é uma observação urgente, meus amados irmãos. Urgente para a igreja. Ela é urgentíssima. A igreja, a gente tem que lembrar que é uma comunidade viva. É um organismo vivo. Irmãos têm que amar os outros irmãos. Irmãos têm que cuidar dos outros irmãos. Irmãos têm que apoiar os outros irmãos. É isso que nós temos que viver. Eu não gosto do pastor, tem que amar, não é só gostar não. Eu não gosto do meu líder, tem que amar, não é só gostar não. Eu não gosto do meu irmão, tem que amar, não é só gostar não. Se você não amar, você não entendeu o evangelho. Se você não amar o seu semelhante, você não entendeu o evangelho de Cristo. Se há algo no seu coração, você não entendeu o evangelho, porque você tem que perdoar. Nós entendemos o evangelho? Amar como Deus amou. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Amar a Deus e amar o nosso semelhante. E Jesus vai mais longe ainda, amar até o teu inimigo. Se você não amar, você não entendeu o evangelho de Cristo. Se você está causando essa raiz aqui de amargura no meio da igreja, trazendo perturbação no meio do povo de Deus, você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é sobre amar. Ele deu seu filho por você. Você não entendeu ainda. É amar. Essa é a melhor forma de enfrentarmos o sofrimento, nos apoiando, ajudando, amando. Nós temos que estender a mão para o irmão que está do lado, enfrentarmos os sofrimentos juntos, não sozinho, porque é difícil, meu irmão. É difícil a solidão. É difícil o isolamento espiritual, o afastamento, a separação do meio do povo de Deus. É difícil do meio do povo de Cristo. Muitos estão afastados porque pessoas afastam pessoas dentro da igreja. Todos mostraram as suas mãos. É isso que o autor está dizendo aqui, não é o pastor não. É a palavra de Deus que está falando aos nossos corações. Nós não podemos viver isolados, sozinhos, afastados não, separados não. Qual é a parte da comunidade de fé? Qual a comunidade? Qual a parte da comunidade de fé? O que é que nós temos que fazer como família espiritual? Ame, apoie, para que o seu irmão está do lado aí, se sinta apoiado, se sinta amado, se sinta verdadeiramente no meio do povo de Deus, apoiado. Aí nós passaremos por esse mundo mais tranquilos, com lutas e lutas. Aí nós passaremos, porque nós andamos coletivamente, juntos. Eu já disse que nós não somos uma ilha para vivermos isolados, nem somos uma placa tectônica para viver em atrito uns com os outros. As placas tectônicas, né? Atrito direto, uma com a outra. Não somos, meus irmãos. Não somos ilhas para vivermos isolados e não somos uma placa tectônica para viver em atrito com os outros, não. Nós temos que andar como Jesus disse. Diego, coloca aí Efésios 4:16, vamos ler juntos. É assim que a gente tem que viver. Efésios, se quiserem abrir, podem abrir sua Bíblia. Vai estar aqui. Diego vai botar aqui agora. Efésios 4:16. Efésios 4:16. Vamos ler juntos aqui, igreja? Vamos lá? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Coletivamente, o corpo bem ajustado, juntas e medulas, segundo a justa cooperação, cada um cooperando com o outro.
Cada parte efetua a sua parte, não só o pastor, não só os diáconos e não só os líderes, não, todo o corpo. E efetua o seu próprio crescimento. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos crescendo espiritualmente, fazendo os outros crescer e crescendo, juntos, cada um, interligados, juntas, com auxílios consolidados. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que viver. 5 reações, atitudes que devemos tomar no meio da comunidade de fé, em conjunto, coletivamente. Primeira reação, versículo 12, volte lá, 12. Levantem as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. É isso que nós temos que fazer. O escritor aqui é muito sábio. Ele está usando o que? Isaías 35. Diego, Isaías 35:3. Isaías 35:3. O autor está usando o Antigo Testamento. Olha o que ele diz, a mesma coisa. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Aqui o autor está falando justamente o que aconteceu com os judeus quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Invadiu, destruiu todas as cidades, matou todos os soldados, todos, e levou cativos os restantes que ficaram vivos. Só que havia uma promessa que depois de 70 anos, aquele povo voltaria novamente. Seria libertado do cativeiro babilônico. As promessas de Isaías se cumprem. Nós vamos ler agora, Diego, Isaías 35, do 1 até o 5. E eu gostaria de ler com os irmãos. Eu vou ler os ímpares e que os irmãos lessem os pares. Vamos acompanhar por aqui, ó. As promessas de Deus que nunca falham nem tardam. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. 2, Diego. Quatro, 3. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. 4, Diego. Para fechar, verso 5. Aqui as promessas de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. É isso. É as promessas de Deus. Quando ele diz no versículo 4: digam àqueles que estão cansados, os desalentados de coração. Aí ele vem com a promessa e dizendo: sejam fortes, não tenham medo, não temas, sou eu que luto por vocês. A vingança e a retribuição pertencem a Deus. Aí ele disse: ele vem para salvar vocês. O Salvador já veio. É isso que ele diz. Fortaleçam as mãos frouxas. Aqui é a figura de um crente desanimado, ou de um soldado que está abatido, que não consegue segurar a espada na mão. A figura de um crente desanimado, com os joelhos vacilantes, trôpegos, que não pode andar, não pode caminhar e não pode carregar peso nenhum. Como é que nós vamos viver assim? Se eu estou com os joelhos vacilantes, com os pés trôpegos a ponto de cair. Aqui é a figura para um crente cansado e desanimado. Aqui é a figura para um crente que está com medo. Aqui é a figura de um crente que tem dúvida do que Deus já fez por ele até hoje. Nós não podemos ser assim, os joelhos vacilantes, os joelhos cansados e sobrecarregados, não. Nós não podemos ter dúvidas, mãos frouxas. O que devemos fazer? Animem-se. Aí ele vai dizer lá em Isaías: fortaleçam-se, não temas, porque Deus é contigo. Isso aponta
para a libertação final na segunda vinda de Cristo. O que o autor dos Hebreus está pegando aqui, essa passagem está aplicando à vida daqueles irmãos, dizendo: ó, não vivam como eles, fortaleçam as mãos frouxas, é isso, anime-se, coragem, o tempo da libertação já chegou, o Salvador do mundo já chegou. Não adianta viver angustiado, sofrendo, não, se animem, vençam o desânimo. Nós temos que lembrar que toda a correção de Deus e a disciplina de Deus é um ato de amor. O sofrimento não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer no final. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá: vocês estão sendo consolados hoje, para amanhã você consolar outro. Se você está passando por um problema hoje, amanhã você já pode consolar alguém, diz: só eu passei por isso, eu sei o que é sofrer. É isso que nós temos que fazer. No verso 13 ele diz assim: façam caminhos retos para que os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Faça caminhos retos aos seus pés, para que o manco não se desvie. O que Deus está falando aqui conosco é como se fosse um jogo de futebol. 45 minutos do segundo tempo. Tem 45 minutos do segundo tempo. Deus está dizendo para nós: ó, aguenta só mais um pouquinho que vai passar. Só mais um pouquinho que vai passar. Deus está olhando para nós e está dizendo: ó, eu conheço a tua dificuldade, eu sei da tua luta, eu sei do que tu está passando, eu sei o que é que tu está enfrentando hoje. Aí ele olha para a gente e diz: mas vai passar. Muitos irmãos estão tomando pancadas, estão mancando dentro da igreja. Mas o que é que ele está dizendo é: só falta 5 minutos ou 3 minutos, vai passar. O que ele está dizendo é breve e momentânea essa tribulação que você está passando, meu irmão. Não desista de Cristo por causa dos sofrimentos ou da tribulação, não, porque a vitória é certa em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso ele diz: ó, façam caminhos retos, ande em caminhos retos. Aqui são caminhos aplanados por Deus. Aplanados por Deus. O que ele está falando em nossos corações é, sabe o que? O que o autor está dizendo: não pegue atalhos. Não. Caminhos aplanados, caminhos justos. Continue, mesmo que seja difícil. Não volte atrás. Não pegue curvas, não pegue veredas, não pegue atalhos, mas continue. Porque Deus já aplanou os caminhos. São caminhos retos os seus caminhos. São caminhos sem ondulações, para que o manco não caia, mas para que o manco continue caminhando. Mantenha-se firme nos meus caminhos. Façam caminhos retos. Verso 13, caminhos retos. Essa é uma palavra de encorajamento para a igreja. De encorajamento para a igreja. Para os cristãos que estão sofrendo. Quando as dificuldades vêm, quando o sofrimento, o abatimento chega na nossa casa, no nosso lar, no nosso emprego, no nosso negócio, quando o sofrimento bate a porta, quando nós começamos a mancar, gemer, quando vai mal a nossa vida espiritual, ele disse: ó, os caminhos já foram aplanados, já são retos, não se desvie, continue, não procure atalhos. Isso é uma exortação para nós não desanimarmos. O que ele está falando é, literalmente, vai passar. Eu caminho contigo. É isso que ele está falando. É nessa hora que a palavra de Deus vem ao nosso coração. Nós lembramos de todas as promessas de Deus. Elas não falham, elas não tardam, elas sempre se cumprem conforme a sua vontade e o seu querer. Elas vão se cumprir em sua vida. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos colocar aqui, Diego, Salmo 35. Salmo 35, vamos ler juntos. Salmo 35. Vamos lá, igreja? Por quê?
vai passar. Vai passar. Em Cristo vai passar. É nisso que nós nos apegamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome de Deus por isso. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. O salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Senhor. Por quê, pastor? Porque vai passar. Vai passar, pode durar um instante ou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Somente naqueles que vão permanecer, que nós possamos permanecer até o fim. Porque tudo isso até agora, ele diz: levantem-se, no verso 12, levantem-se as mãos, levantem as mãos uns dos outros. Vamos continuar em frente, pegados uns na mão do outro, ninguém cai. Se aquele que estiver cansado é uma corrente, um pega no outro aqui e vai caminhando até a chegada final. Até a chegada final. Coragem para lutarmos juntos. Você não vai conseguir sozinho. É no meio do povo de Deus, é no meio do arraiar de Deus. Por isso essa é a primeira atitude que nós temos que adotar. Não desanimar, não afrouxar as mãos. O que ele diz, verso 12 e 13: por isso levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos trôpegos ou vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Não desanimem. Quem são aqueles que estão vacilantes dentro da igreja hoje? Você sabe aquele que está vacilando? Ajude-o. Vá atrás dele. Dê um abraço nele. Caminhe com ele. Ande junto com ele. A chegada já está perto. Já está perto. Nós temos que andarmos juntos para que nós possamos ser curados. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 13: mas seja curado. Aqui ele está falando, aqui temos que lembrar que a figura é de um corredor. Aqui ele está falando da cura física, mas Deus, ele não trata só o físico, ele trata corpo, alma e espírito. Ele trata por completo, ele trata de dentro para fora, ele cura o nosso coração, ele trata a nossa alma, ele vem de encontro à sua igreja, curando, tratando, fortalecendo e caminhando conosco. Ele quer curar a sua alma nessa noite. A figura aqui é de um corredor, também serve para dizer, na corrida não fica ninguém para trás. Não é aquele que vai chegar primeiro, não, mas é aqueles que vão chegar juntos ao vencedor, caminhando juntos. Ficou para trás, eu volto para pegar e caminhar com aquele que está abatido, com aquele que está cansado, para que ele possa chegar. É isso, não posso andar sozinho. Nós temos que prosseguir juntos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos andar de mãos dadas. O propósito é chegarmos juntos na cidade de fundamentos. Abraão não queria a cidade que manava leite e mel, não, mas ele queria algo maior. A cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. Era isso que ele queria, e é isso que eu e você devemos almejar. Nós estamos almejando as coisas espirituais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se sim, louvado seja Deus por isso. Se não, que nós possamos mudar nossa mente hoje e olhar para as coisas espirituais nas regiões celestiais, porque as outras coisas ele vai ajustando. Nós devemos almejar uma vida espiritual nas regiões celestiais. É isso, a cidade de fundamentos. Essa é a primeira reação que nós vimos aqui. Fiquem firmes. Fiquem firmes.
Na próxima quarta a gente vai ver santificação. No verso 14, olha o que ele diz. Só para a gente ter aqui mais ou menos o que a gente vai falar. A segunda reação do crente é a santificação que nós temos que ter. Olha o que ele diz. Verso 14. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro verbo, procurem viver em paz com todos. Segundo, busquem a santificação. Aqui é santidade. Santificação é um processo. Eu tenho que, primeiro, procure viver em paz. Segundo, busque. Aí depois vem a promessa, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Paz, santificação. Paz no meio dos irmãos. E qual o alvo de tudo isso? Do escritor de Hebreus. Lá no finalzinho do verso, eu não vou dar o verso 4, mas eu vou falar só sobre isso. O alvo de Deus é, na nossa vida todinha, esse finalzinho aqui, ó. Ver o Senhor. Sem a santificação, e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual o alvo de Deus? Ver o Senhor. O alvo de Deus para a vida do crente é que nós possamos, naquele grande dia, estar face a face com o Senhor, o cordeiro e o leão, frente a frente, juntos com Ele. Essa é a razão por que você existe. Por que é que você está na terra? Por que é que você vive aqui hoje? Para que um dia você possa ver o Senhor. E para eu ver o Senhor, eu tenho que ter paz com os meus irmãos e uma vida de santificação. Dia a dia. O alvo de Deus é esse. Essa é a razão. Por que é que eu existo na terra? Para ver o Senhor. Para ver o Senhor. Porque nós temos que chegar, é a salvação final. Fomos, estamos e seremos. Esse é o alvo de Deus. Essa é a razão por que você existe. Essa é a razão porque Jesus morreu na cruz do Calvário. É para lhe levar, para no final você ver Ele face a face. Você existe por isso. Você está aqui hoje por isso. Porque naquele grande dia você verá o Senhor. É isso, essa é a causa, por isso que Deus lhe colocou numa comunidade de fé. Não deixe a sua comunidade de fé. Tem problemas? Eu quero ir lá para Coríntios. Vai para Coríntios? Eu acho que Coríntios era pior um pouquinho, né? Todos, nós não existe perfeição dentro da igreja, mas nós estamos caminhando e alinhando o que tem de errado, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. 5 minutos, dá para fazer 2 perguntas, se alguém desejar. Giliard de Deus. É prática, nossos amados visitantes. No final a gente abrir para perguntas e respostas. Dá para a gente fazer 2. Se alguém desejar. Os nossos visitantes também podem ficar à vontade. Qualquer coisa, Elder, se eu não responder, tem irmão Ayrton aqui, que já é o profissional nas respostas aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não houver, a gente ora e vai para casa. Todo mundo deve ter entendido tudo, né? Como dizia nosso amado pastor Hélio. Isso é uma bênção. Vamos orar. Já que não há perguntas, nós vamos encerrar o nosso culto de doutrina. Lembrando que nós damos continuidade a partir do verso 14. Na próxima semana, em nome de Jesus. Segunda reação que os crentes devem ter: santificação. Oremos. Obrigado, Senhor. Te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua palavra, porque ela nos mostra, ó Deus, que como igreja nós não podemos andar sozinhos. Nós já temos o Senhor, Pai e Filho como testemunhas, o Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos prosseguir. Mas a tua palavra diz que nós temos que andar coletivamente, junto com os irmãos. Ó Deus, nos ajuda dia a dia, ó Pai, a nós termos, ó Deus, harmonia no meio do teu povo, no meio da tua igreja.
comunhão, unidade, que nós possamos, ó Deus, ser conhecidos, como Jesus disse, que nós possamos ser conhecidos pelo amor, pela unidade. Ó Deus, que o Senhor capacite a tua igreja, ó Deus, para que ela possa ser uma igreja revestida, ó Deus, de humildade, como o Senhor foi humilde e manso de coração. Porque os humildes de coração herdarão o reino de Deus. Ó Deus, os mansos viverão bem aqui na terra. Nos dá, ó Pai Santo, os frutos do Espírito. Ó Deus, que nós possamos ter amor uns para com os outros, amar como o Senhor nos amou, que seja essa a marca da tua igreja, espalhada nos quatro cantos da terra, ó Deus, fazendo diferencial, amando, proclamando o evangelho da salvação, falando que Jesus Cristo é a solução para as nações, que Ele já veio, que Ele já pagou o preço dos nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas não só pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que conduz a tua igreja, está com a tua igreja nas mãos, está com a história e conduz toda a história, nos fortalece, ó Pai, dia a dia, para que nós possamos prosseguir, não olhar para o lado, não olhar para a direita, mas que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam nessa noite, ó Deus. O Senhor possa derramar bênçãos espirituais na vida deles. Obrigado pela vida da tua igreja. Continua nos sustentando e nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.